Eu estava puxando o microfone visando o filho dele. Me enganou. Bom dia. Bom dia. Como vocês podem ver, o pastor Alisandro não está presente hoje. Ele teve um mal-estar nessa semana. Aí fez um PCR e está aguardando o resultado, porque a gente nunca sabe se é Covid, se não é Covid. Ele preferiu resguardar a igreja. Então ele está aguardando o resultado do teste. Tá bom, gente? Ele não está hospitalizado, não tem nenhuma emergência com ele, não. Você não está vendo a Lê hoje aqui, a Duda, o Juninho, a Carla, que são bem atuantes na igreja, vocês não encontraram ele. E é por isso. Gente, o nosso texto de hoje vai ser a famosa parábola dos talentos, como a maioria conhece. Ela está em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Eu estou numa luta com o papel aqui, eu vou botar isso aqui embaixo rapidinho. Já que não está sendo utilizado. Antes eu quero começar em oração, pedir para vocês abaixarem as cabeças de vocês e estarem em oração junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor deu sobre nós, muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou e pela oportunidade que a gente tem de estar aqui no meio do Teu povo, como o Teu povo está reunido em Teu nome, cantando louvores ao Senhor, abrindo nosso coração ao Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Deus, tenha misericórdia de nós, por favor. Por amor do Teu nome, tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito fale de verdade aos nossos corações. Que a gente saia daqui diferente da forma como a gente entrou, Deus. Não deixe que esse momento de culto para nós seja algo corriqueiro, mas que seja sempre algo extraordinário, porque a presença do Senhor é real nesse ambiente. Porque a Tua igreja está reunida aqui, em concordância, louvando o Senhor. Então, por favor, Deus, seja engrandecido através dos nossos lábios, através dos nossos louvores, através das nossas orações. E fala com a gente, que a gente possa sentir o Teu toque, que a gente possa ouvir a Tua palavra e que o nosso coração seja transformado. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa parábola ela tem muita coisa para ser falada e eu não vou falar de tudo, obviamente. Mas antes de tudo, eu quero ler a parábola com vocês. A minha versão, ela é Almeida século 21. Eu adoro essa versão. Isso aqui, inclusive, foi um presente que um amigo me deu. Então, eu uso sempre ela. Você pode acompanhar na sua versão. Talvez a tradução seja um pouquinho diferente, mas acredito que dê para acompanhar. A partir do verso 14 diz assim: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi e cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. E chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim,
chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas terras exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Estudando um pouquinho sobre essa parábola, eu peguei algumas curiosidades que talvez nem todo mundo saiba. Um talento era uma unidade de medida que eles usavam para medir as coisas. Naquele contexto sobre dinheiro. Um talento, segundo os estudos do texto, ele equivale a, no mínimo, 6.000 denários. Segundo a minha nota aqui, ele pode equivaler a 6.000, 12.000 ou 30.000 denários. Mas vamos trabalhar com um mínimo, tudo bem? Isso é de acordo com o material, podendo ser prata, ouro. Se for ouro, ele vale mais. Mas vamos trabalhar com o mínimo, 6.000 denários. Para quem já ouviu essa expressão denário, o denário era o salário que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. Fazendo as contas, se um denário é um dia de trabalho e um talento, a gente trabalhando com 6.000, um talento equivale a pouco mais de 16 anos de trabalho. Só para a gente ter uma noção do que eles estão usando ali, sobre o que eles estão trabalhando. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Isso são curiosidades, tá? Não necessariamente vamos fazer aplicação sobre a quantidade, nada disso, é só uma curiosidade. Não tem tempo hábil para eu fazer uma exegese da parábola versículo por versículo, então a gente vai fazer um resumo, vou falar de uma coisa ou de outra, para a gente conseguir fazer uma aplicação, contextualizando e aplicando. Para você que acompanhou comigo, você que é conhecedor da parábola, é só um resumo mesmo. Ela fala sobre um senhor que chamou 3 de seus escravos para gerenciar os seus recursos. Ele dá a um 10 talentos, a outro 5 e a outro 1. E o texto, você notar no versículo 15, ele diz que deu a cada um de acordo com a capacidade deles. Então, o que tinha 10 tinha capacidade de gerenciar os talentos, o que tinha 5 também e o que tinha 1 também. Todos tinham capacidade de gerenciar. Como a gente nota que eles são escravos, é porque a nossa tradução aqui ela sempre traz servos. Mas servo e escravo é a mesma coisa. É porque escravo tem uma conotação ruim pra gente. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Meio pesado achar, nossa, é escravo. Não, é escravo mesmo. Ele está tratando sobre escravidão ali. Ele não fala, na verdade, ele não fala sobre escravidão, mas é o contexto que ele está usando. Sobre escravos. E o que era esperado dos escravos é que eles fizessem aquilo que lhes era ordenado, aquilo que eles deviam fazer. Isso era o esperado. O primeiro, ele dobra os talentos que ele recebe. Ele recebe 10 e entrega mais 10. O segundo recebe 5 e entrega mais 5 quando seu senhor volta. Mas o terceiro não. Ele, capaz de gerenciar, assim como os outros, menos, obviamente, porque ele entregou segundo a capacidade deles, mas ainda assim capaz de gerenciar. Ele faz diferente. Ele enterra o talento. Aquilo que ele recebe, os recursos que ele recebe do senhor dele, ele enterra. Mas ele recebeu para poder gerenciar, e ele não faz. Lembra como eu disse que o escravo, ele deveria fazer aquilo que era esperado dele? Esse não fez. Por que ele não fez? A gente vê 2 acusações que ele faz ao senhor dele. Ele chama o senhor dele de severo e de que colhe onde não semeou. Ele está chamando ele de explorador. Quando ele fala isso, ele está acusando o senhor dele de explorar o trabalho dos outros. Que naquele contexto isso era verdade, acontecia. Acontece até hoje, isso é normal nas relações de trabalho, ainda mais em questão de escravidão. Como, por exemplo, os 2 primeiros,
eles pegam os talentos, vamos pegar o primeiro para ser mais rápido. Ele pega 10 talentos que não são dele e ganha mais 10. Mas esses 10 não ficam com ele, ele dá para o senhor dele. Então, o senhor dele tinha 10 talentos empregados a esse, e quando ele volta, ele tem 20. Aí é uma aplicação sobre você colheu onde você não semeou. Não foi você que fez o trabalho, mas ainda assim você pegou. Ele está acusando o senhor dele desse tipo de coisa, de explorar os outros, explorar o trabalho dos outros. E ele também chama ele de severo. Ele fala que ele é severo. Só que se a gente notar a relação desse senhor com os outros dois, não parece muito bem de alguém severo. Versículo 21. Não, 20 e 21, diz assim: então chegando que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Um senhor severo não chama um servo para participar da alegria junto com ele. Isso é meio contraditório na acusação que ele faz. Até porque era comum o senhor de escravo não ter algum tipo de relação mais próxima com o escravo. Eu vi uma pregação, eu achei fantástico quando eu estava procurando sobre o texto, o Carson, ele usou o exemplo de quando o senhor de escravo chegava para poder comer. Por mais que o trabalhador tivesse feito tudo, ele não chegava: ótimo, cheguei, muito bom o seu trabalho, agora sempre come comigo. Não era eu vou comer e depois você come. Porque essa era a relação do senhor de escravos com o seu escravo. Mas desse não. Ele, muito bom, servo bom e fiel. Vem participar da alegria com o seu senhor. Você foi fiel sobre pouco, eu vou te colocar sobre muito. Só um parênteses, que eu achei uma curiosidade fantástica. Gente, quando eu disse para vocês que um talento equivale a aproximadamente 16 anos de trabalho, e o primeiro ganhou 10, o segundo ganhou 5, gente, é muito dinheiro. Se a gente for trazer para real, e eu não sei fazer essas contas, eu não sei quanto que vale um dia de um trabalhador comum aqui. A gente teria que pegar um salário mínimo, dividir por 26, para a gente ver quanto que cada um ganha em um dia, na média. A gente vê que um talento é muito mais que isso. E ele entrega 10 para um, 5 para o outro. E agora na resposta ele fala: você foi fiel sobre pouco. Como assim pouco? Tem muito dinheiro envolvido. Isso fala muito mais sobre o que esse senhor possui do que, na verdade, sobre as quantias. Ele está falando: isso é ínfimo comparado ao que eu tenho. Eu sou alguém que possui muita coisa. Era só um parêntese. Então, voltando ao terceiro escravo, ele faz a acusação de que seu senhor é severo e de que seu senhor é um explorador. Só que isso diz mais sobre a atitude dele do que de fato a do senhor dele. Ele, se for olhar no texto, eu estou pesquisando o versículo aqui rapidinho, tá, gente? No mesmo texto que a gente viu. 26. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde eu não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Quando ele está dizendo isso, ele fala: se eu fosse de fato aquilo que você está dizendo que eu sou, você por medo teria entregado meu dinheiro aos banqueiros. Mas não é por isso que você não é por isso que você enterrou o dinheiro. Não foi por causa disso. Foi porque você é um servo mau e preguiçoso. Ele não quis se comprometer de pegar o dinheiro e fazer esse dinheiro render com medo de perder, porque se perdesse ele seria responsabilizado. Só que se ele ganha, nada é dele. É como? Eu não vou ter responsabilidade de perder isso aqui, mas também você não vai ganhar um centavo às minhas custas, como você está fazendo com os outros. Essa postura do terceiro servo, eu sempre quando via essa parábola, eu ficava assim: caraca, a atitude dele foi sábia. O cara falou assim: pô, vou enterrar isso aqui, quando o cara voltar eu entrego, bacana, elas por elas, tá igual. Foi bem, não perdi nada, não ganhei, mas não perdi, ele não vai reclamar. Mas a postura do seu senhor para com o seu servo, quando eu olhava, eu falava: caraca, o cara realmente é severo. Realmente, ele não perdeu nada, ele está igual, e ainda assim ele vem e trata com dureza. Mas quando a gente olha por esse prisma colocado, a gente vê que não é dureza.
Ele está tratando do terceiro servo, o terceiro escravo, aquele que deveria fazer aquilo que foi esperado, porque ele tinha capacidade para isso e porque foi colocado por ordem do seu Senhor, mas ainda assim ele não faz. Ele não quis se comprometer, como eu disse, e ele não queria que o Senhor dele ganhasse alguma coisa às custas dele. Esse texto eu escolhi para a gente poder falar um pouquinho sobre mordomia e generosidade. Bem rápido, como eu falei, eu não ia fazer a exegese versículo por versículo, mas a gente consegue tirar alguma coisa desse texto, mesmo que de forma rápida, como uma reflexão. Nós, assim como esses escravos, somos servos do nosso Deus, pertencentes ao nosso Deus. Nós somos propriedade dele. Se você for olhar, o texto base está em Êxodo 19, é um texto muito conhecido, é pré-Sinai, um pouquinho antes. Você vê Deus falando com Moisés, de que toda a terra dele, mas se os israelitas atentarem os ouvidos à voz dele, eles seriam reino dos sacerdotes e um povo de propriedade exclusiva dele. Pedro, na primeira carta dele, ele faz um paralelo a esse texto, no capítulo 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, se eu não me engano. Ele vai falar de que essa aliança, essa promessa que foi feita para Israel, ela se replica hoje à igreja. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ele está fazendo um paralelo, você vê que ele usa as mesmas figuras que foram usadas. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. A mesma coisa que Deus, as palavras que Deus dá para Moisés, Pedro repete lá na frente, aplicando sobre a igreja. Ele fala dos gentios no ponto, vocês não eram povo, agora vocês são. Essa promessa também é agora para a gente, é para a igreja. Não é mais Israel, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Isso cabe a gente hoje, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trazendo o contexto da parábola, nós somos chamados para administrar e gerir os recursos que não são nossos. Tudo aquilo que você tem na sua vida não é seu. O seu tempo, o seu dinheiro, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, não são seus. Eu costumo falar muito para as pessoas próximas a mim, que quando Deus te dá alguma coisa, não é só para você. Quando eu e Luiz, a gente estava perto de casar, um pouquinho antes de casar, aí eu vou lembrar ali para vocês aqui, que a Lê adora contar a história, vou contar uma historinha rapidinho. Quando a gente estava perto para casar, a gente não tinha onde morar, como a maioria das pessoas, né, gente? A gente é pobre, não miserável, mas a gente é pobre. A gente ficou, cara, como que a gente vai casar? A gente não tem lugar para morar. Aí, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, às vezes já fica rindo. Graças a Deus, aí eu falei, graças a Deus. Esquece graças a Deus, gente. O avô de Luísa morreu. Falei besteira. Respira. Para de rir. Eu tenho que lidar com seriedade. Assim. A postura, gente. Ele morreu, ele tinha uma casa. Faleceu, foi ter com Deus, Deus o chamou. Ele morava em Cabo Frio, lá, uma região muito legal. Quando ele morreu, ele tem 3 filhas. E as filhas repartiram a herança, a casa. A casa foi repartida. E a mãe de Luísa vendeu a parte dela para as irmãs, que as irmãs queriam fazer um outro projeto. Ela preferiu não fazer parte, vendeu a parte dela para as irmãs. E com esse dinheiro, ela presenteou a gente com o nosso apartamento hoje. A gente tinha essa condição? Não tinha, gente. A mãe de Luísa é rica? De forma nenhuma. Ela mora em São Gonçalo, no Porto Novo. Não tem como ela ser rica. O mesmo lugar onde a gente mora hoje, Porto Novo. Sempre fomos de lá. Qual é o lance?
Só para eu não perder a coisa, porque eu costumo me perder quando eu conto história, gente. A gente não tinha nada. A gente não tinha certeza de nada. Aí quando chega essa possibilidade, eu falei, caraca, a gente ganhou um apartamento. Aí eu conversava com a Luísa, falei, Luísa, isso que Deus dá pra gente não é só pra gente. A gente tem certeza de que quando Deus dá um lugar pra gente morar, claro que Ele está dando um lugar pra gente viver, só que esse nosso apartamento é para que Deus possa ser glorificado nesse lugar, para que Deus possa ser honrado nisso. A gente deve, com a nossa casa, receber pessoas, as pessoas devem se sentir bem aqui, se sentir acolhidas. O nome de Deus deve ser exaltado através disso que a gente ganhou, porque a gente sabe que o que a gente ganhou não é só pra gente. Porque quando Deus te dá uma coisa, não é só para você. Ele tem segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. A gente não tem noção dos desdobramentos daquilo que a gente vai receber e do que acontece. Mas é tudo planejado. Tudo planejado. Alguns anos atrás, você pode voltar quase 5. Em 2016, a gente entrou aqui na igreja. Eu e Luiz, essa já é a segunda história. Eu vou contar só essa, tá? Em 2016 a gente chegou aqui na igreja. Faz bastante tempo já, por incrível que pareça. A gente conheceu muita gente e glória a Deus por isso, falar igual o Felipe Melo. Uma das pessoas que a gente conheceu é a Paola, ela está lá fora. Paola é uma amiga nossa, de coração. Paola é madrinha do meu casamento. E através de Paola a gente conheceu um outro amigo nosso que também é padrinho do nosso casamento, que é Jean. Ele não está aqui, quase nunca vem à igreja, mas é muito querido por nós. Você baixou a cabeça e falou, meu Deus, como que ele fala isso? É verdade, nos contos de ninguém, eu falo isso com ele. Se eu estiver assistindo a transmissão, um abraço, uma referência para você. O negócio através disso, a gente criou uma amizade muito forte, eu e o Jean, nós somos amigos. E hoje, o carro que eu trabalho é dele. Ele aluga para mim, eu trabalho com o carro, e isso é uma forma que eu tenho de levar dinheiro para minha casa. Luísa também trabalha, eu também trabalho, mas esse é o meu trabalho hoje. Eu fico pensando, caraca, cara, olha como que as coisas são colocadas devagarzinho. Como eu digo, a gente não tem noção dos desdobramentos. A gente não tem noção daquilo que vai acarretando com as coisas que acontecem. Mas Deus prepara tudo certinho. A gente veio para cá, a gente conheceu uma pessoa que apresentou a gente a outra pessoa. E hoje isso faz parte da forma como Deus me dá para poder garantir os recursos para a nossa casa. Para pagar os boletos que vão vencendo, como a maioria das pessoas tem. Isso é mais uma forma do cuidado de Deus e de que a gente não entende nada de como as coisas vão acontecendo. Eu falei que seria a última, gente. Tem que contar mais uma, porque essa é sobre a aplicação do texto, tá? Ontem. Uma coisa, alguém que tem carro aqui fura muito o pneu? Não, né? Eu furo o pneu com uma certa frequência. Olha, Zé também fura. Eu furo o pneu com uma certa frequência. Parece que vem uma pessoa e põe uma telinha toda semana. Parece que de 15 em 15 dias, pelo menos, eu tenho que consertar o pneu, que eu estou com o pneu furado. Cara, é absurdo. Eu acho que tem algum tipo de imã no meu pneu que vai atraindo. Fura muito. E eu tenho reclamado bastante. Eu falei, caraca, toda hora eu furo o pneu. Toda hora eu furo o pneu. Toda hora eu furo o pneu. Aí ontem meu pneu não furou, ele rasgou. Falei, antes furasse. Eu tinha que dar graça que meu pneu estava furando. Agora ele rasgou. E eu, como uma pessoa muito planejada, muito precavida, estava sem step. Legal. Eu estava lá em Nova Cidade. Sem step, meu pneu rasgou. Eu consegui pelo menos encostar no canto. Eu estava com uma passageira, eu sou motorista de Uber, para quem não sabe. Estava com uma passageira. Eu encostei o carro, falei, cara, Houston, temos um problema. Ela, o que foi? Eu falei, meu pneu furou, vou ter que cancelar a corrida. Ela falou, sério? Eu falei, exatamente, sério. Eu não queria que fosse, mas foi sério. Cancelei a corrida dela e vi um guarda municipal vindo. Eu falei, chorei. Legal, guarda. Ele veio e falei, meu amigo, eu vou tirar o carro daqui, meu pneu furou. Ele olhou e falei, Ele, o que você vai fazer? Eu falei, vou levar ele assim mesmo, vou empurrando ele. Não, cara, você vai empenar seu aro. Deixa o carro aí onde está, eu já sei que seu pneu furou. Deixa o carro aí, pega o step, conserta o step e traz de volta e você troca. Não tem problema não. Pode deixar ele aí. Eu falei, cara, Deus seja louvado, o guarda não me multou, ainda me abençoou.
Falei, bacana. Só que eu não conhecia nenhum borracheiro ali e estava distante. O que eu lembrava que vendia, o pneu que eu tenho, que é o aro 13, que é bem complicado de achar, era lá no Mutuá. Mutuá é um pouquinho distante dali, gente. Então eu peguei Nova Cidade com um pneu e fui andando. Então Mutuá. É pesado, para quem não imagina, é pesado para você carregar. E deixa você todo preto. Eu estava com a camisa branca do Flamengo muito bonita. Minha camisa está lá no Vênus, lá em casa. No caminho estava um sol, muito sol. E depois de eu fazer uma caminhada um pouquinho longa, passou um senhor do meu lado, parou o carro. Ele, meu amigo, você quer uma carona? Você está indo em direção do Mutual? Eu falei, tô. E ele, eu te levo. Eu falei, não precisa. Como toda boa pessoa, eu recusei. Não precisa. Ele, não, pode vir. Peguei, ele me deixou num borracheiro um pouco mais à frente, considerando caminhar de carro, tá, gente? Até isso é muito longe. Mas ele me levou e, resumindo, eu consegui resolver. Quando eu estava voltando com um pneu novo, falei, cara, agora a caminhada é longa. Liguei para os meus pais, tentei ver se eles conseguiam pegar pedir um Uber para mim, que minha bateria estava acabando, e eu tenho o aplicativo do motorista, não o aplicativo do passageiro. Então, eu baixar o 3G ali sem bateria seria muito complicado. Eles pedindo para mim, eu falei, ó, a rua é tal, mas toma cuidado no mapa, porque tem várias ruas com esse nome, ele vai marcar errado. Dito e feito, o Uber marcou muito longe de onde eu estava, meu pai ficou reclamando com o motorista, eu falei, cancela que ele não vai vir, deixa abaixo e eu vou a pé. Foi isso, quando eu estava voltando a pé, um outro senhor parou do meu lado e falou, meu amigo, quer uma carona? Eu novamente disse, não precisa. Ele, não, eu não vou te roubar, pode vir, cara. Você vai para o Pira? Eu falei, não, eu vou para Nova Cidade. Ele, eu te levo. E me levou até o caminho. E no caminho ele disse, cara, a gente não pode ser crente só de boca, só de falar. Não adianta eu ser crente na igreja e isso não ser refletido nas minhas atitudes. Não ser refletido com o que eu tenho. Tudo que eu tenho tem que estar a serviço de Deus. PS, eu não falei pra ele que eu era crente, nem pro primeiro, nem pro segundo. Eu gosto de manter o suspense às vezes, para poder saber um pouquinho das pessoas. Mas os dois eram crentes, os dois falaram pra mim isso. Falaram também que poderia ser um livramento de Deus. Eu falei com eles outras coisas. Falei de que talvez não fosse um livramento, mas talvez eu precisasse ouvir alguma coisa naquele momento, que eu não ouviria dirigindo. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? A ideia de que aquilo que a gente tem que estar sempre a serviço do reino. Não adianta eu estar na igreja, cantar, falar e dizer que eu sou e que eu faço aconteça. Quando eu estou aqui fora, eu não faço. O que eu tenho tem que estar a serviço do reino. E eu fiquei, caraca, cara. Esses caras, esses dois homens, eu não sei nem o nome deles, porque eu esqueci, mas eu perguntei e me apresentei, tá, gente? Esses dois homens, eles não só me ofereceram ajuda, como eles, na verdade, eles quiseram me ajudar. Porque eu neguei, mas eles insistiram. Eles poderiam muito bem falar assim, meu amigo, quer uma ajuda? Eu falava, não, beleza e tal. Eu ia embora. Mas eles insistiram em me ajudar. Eles colocaram, de fato, num serviço simples, gente. Aquilo para eles não era nada. Num serviço simples. Eles me abençoaram. Me poupou de uma caminhada, de um esforço. Caramba, eu já estava bem cansado. Eu estava bem chateado, porque meu pneu sempre fura e eu sou pobre. E é caro, tudo de carro é caro, mas esse é um outro ponto. Eles me abençoaram muito. E a fala desse segundo senhor, de que tudo aquilo que a gente tem que ser colocado a serviço do reino, porque isso não é nosso, é de Deus, vai muito sobre aquilo que a gente vê aqui, como esses três servos, como esses três escravos. Nós somos colocados para administrar coisas que não são nossas. Esse homem administrou de forma fiel aquilo que Deus deu para ele. Porque de fato era para ele me abençoar naquele momento. Foi para isso que Deus colocou ele naquele momento. Para me abençoar, tanto numa carona, tanto numa palavra. E Deus usou aquele homem para falar ao meu coração coisas que
elas vão ficando embaçadas, vão sendo esquecidas. Aquilo que Deus te deu não é só para você. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou a você, é para que você abençoe outras pessoas, como bons mordomos e dispenseiros daquilo que Deus tem colocado sobre os cuidados de vocês. A gente fala muito aqui na igreja sobre generosidade, sobre mordomia. Só que isso não se reflete só no momento que você vem aqui trazer o seu dízimo, a sua oferta. É sempre sobre algo a mais. Não é entender só que Deus é dono do seu dinheiro, mas Deus é dono de tudo o que você possui. Na verdade, Ele é seu dono. Ele é o nosso dono. E o meu desejo nessa reflexão, que eu já estou me alongando demais, é que esse texto, essa palavra, ele rasgue o seu coração da mesma forma que rasgou o meu. Eu me controlo aqui para eu poder não me emocionar, porque se eu chorar eu não falo mais, tá? Eu não consigo. Então, gente, que de fato você possa sair daqui essa manhã entendendo que aquilo que está sob os seus cuidados, Deus colocou sob os seus cuidados para que você possa proclamar as virtudes deles para as pessoas que não conhecem. Para que você possa servir tanto os seus irmãos na fé, como aqueles que não são seus irmãos. Que o Senhor de fato possa ser visto através das suas atitudes. Que através da sua boca o Senhor fale. Administrando bem os recursos que Ele tem colocado sob seus cuidados. Eu não vou tentar tirar pelo de ovo, gente. Eu não vou tentar dizer para vocês o que o texto não diz. O que o Senhor colocou no meu coração essa manhã para poder falar com vocês é isso. Não só com vocês, mas fala primeiramente para mim. De que a gente tem que entender de que tudo aquilo que a gente possui não é nosso. É de Deus. E sendo de Deus, Ele colocou sobre os nossos cuidados para um objetivo. Que é para que Deus seja visto através de tudo que você tem, através de tudo que você faz, da forma como você administra, guarda e multiplica aquilo que Ele colocou sob os seus cuidados. Seja seu tempo, que é um dos recursos mais valiosos que você tem, seja o seu dinheiro, que é aquilo que a gente olha e dá muito valor, seja suas habilidades, seus talentos, os seus dons. Que a igreja seja edificada através daquilo que você tem, que pessoas sejam salvas através daquilo que Deus te deu, que você consiga proclamar o Evangelho através disso. Como? Não sei, usa criatividade. Deus é capaz de dar criatividade para que você consiga pregar e levar o Evangelho às outras pessoas através de, sei lá, recursos financeiros, coisas físicas, talentos, dons. Ele é capaz de fazer isso. Alguém duvida? Não. Então, vamos orar? Deixar Daniel esperando muito tempo, não, o seu joelho vai ficar doendo, eu sei como é que é. Gente, eu estou sendo muito repetitivo, mas é proposital, para ser enfático mesmo. Aquilo que Deus colocou sobre os seus cuidados, sobre os nossos cuidados, não é nosso. Às vezes a gente pode enxergar como muito, como os trabalhadores olhavam, os servos olhavam e falavam, caraca, 10 denários, 5 denários, isso é muito dinheiro. Uma comparação muito solta, talvez em real sejam milhões e milhões. Eles trabalharam muito para multiplicar os milhões que o Senhor dele deu para eles. Não é sobre você pegar, investir e crescer. Naquela época não tinha isso igual hoje. Então eles tiveram que trabalhar muito, batalhar muito para esse dinheiro crescer. Eles dobraram o dinheiro. Eles dobraram o recurso que o Senhor colocou sobre os cuidados deles. Mas que a gente não seja como o terceiro escravo. Que por negligência, por preguiça, por maldade do coração, pega aquilo que o Senhor dá, os recursos que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade e enterra. Dizendo, eu não vou ser culpado se isso acabar, se isso estragar, mas também você não vai ganhar nada com aquilo que eu tenho.
os meus dons, os meus talentos são meus para que eu seja reconhecido, para que minha autoestima vá lá para cima. Que a gente não seja contado entre esses, mas que a gente entenda de fato que aquilo que a gente tem é de Deus e é para Ele. Para que quando chegar o dia, Ele fale: muito bom, servo bom e fiel. Sabe tudo isso que você viveu, sabe tudo isso que você tem, sabe tudo isso que você teve. Nossa, você teve muito tempo, você teve muito dinheiro, você teve muitas habilidades, você pode ter muito alguma coisa. Você sabe o que é isso que você considera muito? Isso não é nada comparado ao que eu tenho. Aos seus olhos é muita coisa. Você pode se achar um grande conhecedor, e eu te dei a habilidade para que você possa reunir esse conhecimento e colocá-lo em prática. Talvez você seja uma pessoa muito habilidosa, e Deus diz que Ele te deu a habilidade para que você possa glorificar o nome dEle. Mas sabe tudo isso que você acha grandioso? Isso não é nada comparado ao que Deus tem. Nada. Ele diz: você foi fiel sobre pouco, e eu vou te colocar sobre o muito por conta disso. Vem e participa da alegria do seu Senhor. Vem e se alegra junto comigo. Se alegra porque o Evangelho tem sido pregado, porque o reino de Deus está sendo expandido, porque pessoas têm visto Deus através da vida de vocês. Deus, Ele vai chamar a igreja para se alegrar junto com Ele. Porque nós somos comissionados, gente, a levar o Evangelho para as outras pessoas, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, proclamando as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É sobre isso. É sobre como o Evangelho mexe com você, sobre como o Evangelho entrou no teu coração, sobre como ele transforma a sua vida em todas as áreas. Para que quando chega esse momento de culto e nesse momento de ceia, você não se sinta mais especial, mas que você entenda que isso é por graça. Você é um servo de Deus, um escravo de Deus, a quem Deus comprou com sangue valioso. E tem colocado recursos sobre os seus cuidados. A gente não merece isso que Ele faz. A responsabilidade de pregar o Evangelho é uma dádiva. O poder vir aqui e louvar o Senhor é uma dádiva. Paulo em Filipenses vai dizer que até o sofrer por Cristo é uma dádiva. Até isso é graça. A gente não merece, mas o nosso Senhor, rico em misericórdia, em bondade, em generosidade, com uma graça sem medidas, alcançou a gente, se deu no nosso lugar para que a gente pudesse não só compartilhar esse momento aqui, mas entrar para a eternidade na alegria do nosso Senhor. Então que o Senhor seja visto através de nós nas nossas vidas. Deus, continua falando nos nossos corações, Pai, por favor, em nome de Jesus. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Nos transforma a semelhança do teu Filho, Deus, por favor. Eu peço que o Senhor nos ensine todo dia sobre o que é ser generoso, a semelhança daquilo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Pai, dá-nos a graça de que o Senhor seja visto através das nossas vidas. Que o seu nome seja engrandecido através da nossa igreja, Deus. Entendendo que a gente é parte do teu corpo aqui nessa terra. Que o seu reino seja expandido cada vez mais. Que as pessoas deem graça ao seu nome ao acordar, ao dormir. Entendendo que o Senhor é quem nos dá o fôlego da vida. O Senhor é a quem pertence tudo aquilo que a gente tem. E tudo aquilo que a gente ainda vai ter. Que toda glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de recebê-la. Seja engrandecido através do teu povo, em nome de Jesus, e que a alegria de poder partilhar contigo da sua alegria seja daqui para frente. Pai, dá-nos um coração alegre,
Dá-nos sempre a perspectiva de passar a eternidade contigo e de que isso não é algo monótono, mas é o sentido para qual a gente foi feito. Para viver com você, para glorificar o Senhor através das nossas vidas e para encontrar no Senhor prazer. Por favor, Deus, dá-nos essa graça essa manhã, Deus, que a gente possa ter um vislumbre da eternidade contigo. Em nome de Jesus, move a tua igreja na direção do teu coração e que teu Espírito esteja sempre atuando em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém.